Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos dar mais um passo no nosso retiro, caminhando com os discípulos de Emaús. Nessa terceira meditação, a gente vai focar naquilo que acontece quando Cristo ele entra no caminho daqueles dois, começa a conversar com eles, e é aquilo precisamente que ocorre depois que eles desabafam a razão da sua tristeza, né? Vamos somente reler esse trecho para a gente se situar novamente nessa cena, né? Os seus olhos estavam como que fechados, de modo que não reconheceram o Senhor. E ele disse-lhes: Que conversas são essas que ides tendo pelo caminho? E detiveram-se entristecidos. Respondeu um deles, chamado Cleofas: Só tu és forasteiro em Jerusalém e não sabes o que ali se tem passado estes dias? Ele lhes disse: O que foi? Responderam-lhe: Sobre Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E de que maneira os nossos príncipes dos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse aquele que havia de resgatar Israel. Depois de tudo isso, porém, é já hoje o terceiro dia depois que essas coisas aconteceram. É bem verdade que algumas mulheres das que estavam entre nós nos sobressaltaram, nos assustaram, porque, ao amanhecer, foram ao sepulcro e, não tendo encontrado o seu corpo, voltaram dizendo que haviam tido uma aparição de anjos, os quais disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam acharam assim como as mulheres tinham dito, mas não o encontraram. Paramos aqui na meditação anterior, né? Os olhos fechados, naquela tristeza, semelhante também àquela experiência que nós fazemos ao longo da nossa vida de não encontrar o Senhor que caminha ao nosso lado, né? E agora é quando o jogo começa a virar, quando Cristo ele começa a inverter um pouco a situação e a revelar-se pouco a pouco, gradualmente, àqueles que se deixam seus corações abertos para que Cristo possa tocá-los, né? E aí, quando os discípulos desembucham, né, aquilo que era a razão da sua tristeza, Jesus então responde: Homens nécios e tardos de coração para crer em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse tais coisas para entrar na sua glória? E diz o versículo 27, Em seguida, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se encontrava dito em todas as Escrituras. Fiquemos por aqui. Quando os discípulos são questionados por Jesus, o que é que vocês estão conversando por aí e por que estáis tristes? Eles respondem que a causa da tristeza é precisamente o conjunto de acontecimentos que se deu naquele dia, né? Naqueles 3 dias. Cristo crucificado, a esperança que colocávamos nele. Ok, aconteceu tudo isso, por isso estamos tristes, porque esperávamos que ele iria vencer, que ele sairia vencedor de tudo isso. Aconteceu tudo isso. E aí, Cristo, diante daquela falsa expectativa que mencionamos na meditação passada, ele começa a mostrar que, no fundo, o que aconteceu não foi um plano que deu errado, como muitas vezes a gente enxerga a cruz de Cristo. Um coitadinho que veio para falar do amor, não foi compreendido e olha o que fizeram com ele. Como se tirassem a vida de Cristo e não ele tivesse dado livremente a sua vida em sacrifício por nós. E aí o que é que Cristo faz? Ele vai mostrando de Moisés, ou seja, do início da Escritura, passando por todos os profetas que tinham falado em nome de Deus ao povo, o porquê o Messias ele deveria sofrer para entregar a sua vida em remissão dos nossos pecados. Ou seja, ele vai corrigindo a falsa esperança
que aqueles homens tinham nutrido, a esperança de um Messias vitorioso aos olhos humanos, né? Segundo a nossa perspectiva de vitória. Então ele vai mostrando, não, o Messias, Cristo, ele não falhou, ele não foi derrotado, pelo contrário, o Messias deveria passar por tudo isso. E ele mesmo tinha anunciado para os seus apóstolos inúmeras vezes o que é que iria acontecer. O Filho do Homem vai ser crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Uma série de ocasiões ele tinha anunciado aquilo que ele iria passar, né? Mas parece que não serviu muito. Enfim, Cristo ele começa a explicar as Escrituras para aqueles homens, né? E a gente não percebe agora o efeito disso, mas a gente vai perceber quando a passagem continuar. Quando Cristo então se revelar na Eucaristia e desaparecer, o que é que vai ser a reação dos discípulos? Eles vão lembrar do caminho que eles estavam percorrendo junto com Cristo e vão dizer: não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava as Escrituras? Ou seja, esse arder o coração está acontecendo agora. A gente só vai encontrar a resposta depois. Mas se a gente for acompanhando ao vivo, o coração começou a arder precisamente quando Cristo os escuta, eles colocam para fora a sua tristeza e aí Cristo ele vai costurando tudo aquilo, vai explicando o porquê disso, o porquê isso, porque não foi um plano que deu errado. Pelo contrário, quando Cristo ele revela as Escrituras para eles, o coração começa a arder. Então, está ardendo agora o coração desses homens, ainda que eles não entendam bem o que é que está acontecendo. Quando a revelação se completa, aí eles vão, nossa, naquele momento não ardia o nosso coração, por isso que era Jesus mesmo. Ok, então vamos agora refletir sobre isso, né? O coração que arde diante da palavra, a palavra que faz arder o nosso coração. Já mencionamos aquela falsa expectativa que Israel criou, aquela falsa expectativa que muitas e muitas vezes nós mesmos criamos no nosso seguimento a Cristo, de que seria uma vida sem cruz, sem dificuldade, quando Ele nunca nos prometeu isso daí. Ele nos prometeu, sim, a vitória sobre isso daí, a força para superar as batalhas que nos propõe, né? O não cair na tentação, isso Ele nos prometeu e nos deu os meios necessários para isso, né? Mas agora é preciso perguntar-nos, né? Qual é o efeito que a palavra de Deus causa na minha vida e como é que eu chego a esse ardor no coração? Como é que a palavra de Deus ela começa a implicar definitivamente na minha vida? Como é que eu faço para viver, diria, de maneira concreta, radicalmente, aquele ponto concreto de esforço que todo equipista é chamado a viver, que é aquele contato diário com a palavra de Deus, né? Cristo ele explicou a palavra para os discípulos de Emaús e foi quando o jogo começou a virar, quando eles começaram a acordar, quando começaram a abandonar aquela tristeza e a voltar para o caminho de Jerusalém, onde estava a sua missão realmente, né? Então, essa mesma passagem, esse mesmo efeito, nós somos chamados a vivenciar também, através da escuta da palavra. Então, o tema dessa meditação é precisamente essa, né? O nosso relacionamento com a palavra como um meio para estarmos sempre no caminho de Deus. E é interessante a gente falar disso aqui, porque nesse caso, como em outras ocasiões também, o que é que nós temos? Temos as Escrituras de Israel, que o povo tinha acesso, o povo sabia bem, mas qual era o diferencial de Cristo? Quando ele explicava as Escrituras, era completamente diferente. Quem participa da missa diária, essa semana agora, nós vimos Cristo pregando nas sinagogas e aí no Evangelho descrevia a reação do povo, né? Ele pregava, ele falava com autoridade. Que palavra é essa? Que até os espíritos fogem, que até os espíritos obedecem, ele prega com autoridade. Ou seja, a palavra de Cristo era uma palavra completamente diferente. E aí a gente começa a se perguntar, né? O que é que tinha de diferente de fato na palavra de Jesus? Bom, é preciso retomar um pouco alguns elementos da nossa catequese, né? Sobre quem é Jesus. Jesus, caros irmãos, todos nós sabemos, essa é a nossa fé. Ele não é um mero filósofo, ele não é um marqueteiro, um coach, que tem uma mensagem legal, que convence, que anima, mas acaba ficando por isso mesmo. Não. Jesus, lembrem-se, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o próprio Deus.
E se nós fomos feitos para Deus, né? Se o nosso coração ele só se encontra, só se realiza, só se preenche realmente em Deus, quando esse mesmo Deus para o qual nós fomos criados nos fala, sim, o nosso coração meio que encontra aquilo que estava faltando, né? Então, o nosso coração foi feito precisamente para encontrar-se com Deus. Então, a palavra de Jesus que nos é transmitida é a palavra do próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que chega até nós através da sua humanidade, da encarnação. Ela é uma palavra que toca de maneira diferente em nosso coração. É uma palavra que tem autoridade, diferentemente da palavra, como encontramos na Escritura, dos mestres da lei e dos fariseus. Uma palavra que, sim, sabia precisamente da Escritura, mas uma palavra que parece que não tinha convencido realmente eles, não mudava o coração daqueles homens, ao passo que a palavra de Cristo, aqueles que olhavam para ele, que o escutavam, convenciam-se, né? Se tivessem um coração de fato aberto. Então a palavra de Deus ela tem esse poder de tocar o nosso coração e de mudar a nossa vida. Quando a gente pega a vida dos santos, uma boa parte, uma boa parcela dos santos, eles se convertem, têm uma experiência mística, assim, de conversão forte, também nós mesmos, precisamente com a palavra de Deus, né? Escutaram uma pregação, leram a Sagrada Escritura, tiveram algum contato com a palavra, de modo que eles foram como que feridos por essa palavra. Aquilo machucou, assim, de tal modo que eles acordaram e mudaram de vida. Então, olha o exemplo de Santo Agostinho, por exemplo, né? Foi precisamente isso. Ele estava buscando a verdade, ele chegou num momento, depois de passar por tudo que era heresia, seita, tal, chegou um momento em que ele estava convencido de que o cristianismo era a verdade. Mas parece que aquilo faltava algo a mais. Ele entendeu teoricamente as coisas, mas parece que o coração dele não tinha sido arrastado ainda. Ele não tinha sido ferido no coração. Até que, quando ele relata a sua conversão, né, no livro das Confissões, como é que se dá? Ele está lá com seus amigos e, de repente, veja como são os sinais de Deus para nos arrastar, né? Tinha as crianças pulando, correndo para lá e para cá, vai, brincando, criança na rua, vai. E, de repente, as crianças começam a cantar, pega e lê, pega e lê, pega e lê. Não devia ser alguma música ali que as crianças, tipo de ciranda, alguma coisa assim, pega e lê, pega e lê, pega e lê. E ele que estava lá vivendo a vida dele, com os amigos tal, de repente aquilo soou, pega e lê. E ele olhou de lado, tal, tinha um pergaminho em cima de uma mesa, um rolo, né, que na época não tinha Bíblia assim, mas tinha rolos assim como os livros da Sagrada Escritura, e aí aquilo começou a tocar o coração dele, né? Pega e lê. Aí ele, de repente, abriu aleatoriamente na carta aos Romanos, né? Eita, um livro da Bíblia e tal. Abriu, aleatoriamente e tal. Deixa eu ler esse negócio aqui, o que é que tem? Caramba, puf! E encontrou uma passagem de São Paulo, exortando precisamente a abandonar os vícios, aqueles vícios que ele estava nutrindo e que ele estava sem conseguir se desgarrar. Então, naquele momento, ele sentiu como que uma flechada no coração dele, puf, foi atingido pela palavra de Deus, né? Isso aqui é algo particular que aconteceu com ele, né? Que assim se repete sempre. Mas só para dizer que, na maioria das nossas conversões, na maioria daquela virada de chave que a gente passa, por exemplo, no primeiro retiro que fizemos, naquele encontro de casais com Cristo que mudou a nossa vida, no nosso EJC, naquela experiência mais forte que tivemos com Deus, em geral, é porque nós somos atingidos por essa palavra. Repito, essa palavra de autoridade e essa palavra para o qual o nosso coração foi feito. E essa palavra que é a única coisa que realmente preenche o nosso coração. Essa palavra, caros irmãos, quando Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, ele fala sobre a Eucaristia, aquele famoso discurso do pão da vida, ele diz, o meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, quem não come da carne era... Aquele discurso forte, realista do que é realmente a Eucaristia. Aí o que é que acontece? Quando Jesus ele fala aquilo dali, um bocado de gente que seguia Jesus começou a ir embora, dizendo, isso aí é forte demais, dizer que temos que comungar, comer da sua carne, não, isso aqui não dá para mim não, vou embora. Começaram a não aceitar a radicalidade da palavra de Cristo. E aí, diante daquilo, o que é que Jesus faz? Ele ameniza o discurso,
põe um pouco de açúcar para ficar um pouco mais palatável. Não. Ele olha para os apóstolos, viu o povo indo embora, olhou para eles e disse: e vocês, vão embora também? Vão embora também como os outros? Ou seja, ele não muda a sua palavra. Ele propõe, e aí, vai ficar ou vai embora? E aí a resposta de São Pedro é a resposta que resume tudo isso, né? A quem nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Eu digo isso, caros irmãos, referindo-se a pessoas que escutavam a voz de Cristo. Pedro escutou a voz de Cristo, todos os discípulos foram tocados, aqueles homens que estavam na sinagoga em Cafarnaum, em Nazaré, eles sentiam o seu coração arder, os discípulos de Emaús sentiram arder o seu coração porque caminhavam junto com Cristo, escutando a sua palavra. Mas vejam, essa mesma palavra que mudou a vida desses homens, que tocou esses corações, ela chega até nós. Nós não somos como que aqueles não privilegiados porque não escutamos diretamente a Cristo. Não. Quando nós pegamos, por exemplo, a Sagrada Escritura, os Santos Evangelhos, essas palavras, caros irmãos, que Cristo utilizou para tocar os corações, estão aqui não como um livro de história, ou apenas um livro de literatura, que a gente vai analisar aquilo friamente, decorar umas passagens para então tirar alguma conclusão do que pode e o que não pode fazer, o que é certo, o que é... Não é apenas isso, não. Longe disso. Essas palavras são palavras de vida eterna, que quando nós entramos em contato com elas, o nosso coração, ele se preenche realmente. Então, na segunda carta a Timóteo, São Paulo ele vai dizer para que serve a Escritura, para que serve a palavra de Deus, né? Qual o uso que nós podemos fazer dessa preciosidade que nós recebemos da igreja, do próprio Deus que nos fala através da igreja. Diz São Paulo no capítulo 3, quem quiser anotar, versículo 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na santidade, para que o homem de Deus seja apto, pronto, preparado, plenamente para toda boa obra. Repito, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, na santidade. Para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que é que São Paulo está linkando aqui duas realidades? A palavra de Deus, que serve para tudo isso, para instruir, para corrigir, para isso, para aquilo, com a realização da boa obra, da santidade. Ou seja, é precisamente o contato íntimo, diário, com a palavra de Deus, abrir o meu coração para ser iluminado, ensinado, mas sobretudo tocado por Jesus que nos fala através da palavra, que vai me capacitar a eu abraçar tudo aquilo que Deus me propõe. A gente lembra na meditação passada que as necessidades da nossa vida, aquilo que vai aparecendo, né? A fraqueza do cônjuge, tudo aquilo que compõe a nossa vida é um sinal da presença de Deus e ao mesmo tempo é uma vocação, é um chamado de Deus e que muitas e muitas vezes pode ser algo difícil a gente superar isso daí, pode ser difícil a gente enfrentar essa e aquela batalha. Sim, é difícil, é impossível se for com as nossas forças. E é aqui que entra o ponto concreto de esforço de ter um contato íntimo, diário com a palavra de Deus. Não é para a gente ficar sabido na Escritura, não é para a gente ficar sabendo decorado isso e aquilo, para a gente ficar citando, tal. Não é essa a finalidade, não é assim que a igreja utiliza a Sagrada Escritura. Nós acreditamos que isso aqui é uma palavra viva, que ao entrarmos em contato, aquilo toca o nosso coração e abre uma luz na nossa vida. É por isso que toda a liturgia da igreja, por exemplo, ela necessariamente conta com a liturgia da palavra. Qualquer sacramento que você for. O batismo, antes de jogar água na cabeça do menino, tem a liturgia da palavra com homilia e tal. O matrimônio, antes de ter ali, tem a liturgia da palavra com homilia. A crisma, a mesma coisa. O sacramento da ordem, a mesma coisa. Até mesmo a confissão
Quando a gente pega o ritual, é porque, humanamente falando, não tem como você meditar, colocar uma palavrazinha. Mas quando você pega o ritual, tem lá que o padre deve falar ao menos uma passagem bíblica, alguma coisa assim na introdução, e no próprio aconselhamento do padre deve haver isso daí também, e em especial na Santa Missa. Na Eucaristia que celebramos, ela é precedida pelo alimento da palavra. Tanto é que alguns autores afirmam que na missa existem duas comunhões. A comunhão eucarística, aquela que a gente sempre sabe, tá? A comunhão é aquele momento que a gente recebe a hóstia consagrada. Mas aí temos que lembrar também que a palavra de Deus é um alimento espiritual. E que eu preciso também entender a escuta da palavra como uma comunhão. Se Cristo ele está presente na sua palavra, quando eu escuto aquela palavra e aquela palavra entra no meu coração, eu estou comungando, estou me unindo a Cristo através da sua palavra. Isso aqui é algo que devemos refletir concretamente, né? É assim que a igreja encara a palavra de Deus. Não como um livro para a gente decorar isso e aquilo que a gente acha conveniente, não, mas um espaço, um momento de escuta do próprio Deus, dessas palavras de vida eterna que nos tocam, que foram dirigidas àqueles homens que a escutaram, mas também a todos os batizados de todos os tempos. Essa mesma palavra é dirigida para cada um de nós. Para quê? Para nos tornar plenamente preparados, diz São Paulo, para toda boa obra. Então, quando as dificuldades se levantam no meu matrimônio, quando diante de uma missão que Deus ele propõe para mim e parece que eu não tenho força, é precisamente alimentando-me da palavra que eu vou seguir dando os passos para realizar aquela realidade. É precisamente me alimentando da palavra que eu vou ter sempre força, por exemplo, para enxergar o Jesus que caminha ao meu lado, para saber ler as realidades da vida conforme a luz de Cristo, né? Dei o exemplo de Santo Agostinho. Quando ele se alimentou da palavra, quando a palavra tocou realmente a sua vida, aquilo jogou uma luz na vida dele, de modo que ele agora já não tinha mais dúvida. De modo que ele agora conseguia avaliar realmente o que é que precisava ser feito em sua vida, porque ele confrontou-se com a palavra de Deus. Então volto, né? Só um comentário da nossa participação na Santa Missa. Eu disse, existem duas comunhões na Santa Missa e que a liturgia da palavra, ela tem uma finalidade própria de escuta e receber aquela, digamos assim, comunhão espiritual pela palavra de Deus, mas ela está em vista da comunhão eucarística, ela nos prepara para receber Jesus na Eucaristia. Mas sobre esse ponto, né, a particularidade da liturgia da palavra, em uma de suas obras, acho que foi Santo Agostinho, ele estava lendo um comentário, ele dizia o seguinte: nós tomamos todo o cuidado do mundo para não deixar o corpo do Senhor cair ao chão, a Eucaristia, ser lançado ao chão porque ali está o próprio Jesus, né? Mas nós deveríamos ter o mesmo cuidado para não deixar que o Jesus que está na sua palavra seja também lançado ao chão. Como é que o Cristo presente na palavra é lançado ao chão? Quando, por exemplo, a gente, na Santa Missa, na liturgia da palavra, ao ser proclamada diante de nós, nós estamos de ouvidos desatentos, né? Ouvidos fechados. Então, aquela palavra que é o próprio Cristo, ele é a palavra eterna do Pai, a palavra encarnada, é lançada diante de nós, mas por encontrar ouvidos e corações fechados, ela cai ao chão. E aí ele nos recomendava a tomar mesmo as dores quando vê o próprio Cristo na Eucaristia sendo lançado. Ou seja, temos que ter muita atenção, coração realmente aberto para escutar a palavra de Deus que nos é dirigida em cada Santa Missa, né? E como é que se dá essa comunhão? Se a comunhão eucarística é a nossa união íntima com Cristo através do sacramento, essa mesma comunhão nós podemos experimentar de alguma maneira quando aquela palavra penetra o nosso coração e nós nos unimos ao Cristo. Então, isso aqui, caros irmãos, não ocorre somente quando vamos à Santa Missa e escutamos a palavra de Deus. Não ocorre somente quando alguém nos prega a palavra na igreja, mas todas as vezes que nós, em nossas casas, no nosso trabalho, em qualquer canto, nos recolhemos interiormente, buscamos silenciar, abrimos o Evangelho e lemos aquela Escritura com atenção, sabendo que aquelas palavras são uma carta de amor de Deus para cada um de nós,
é Deus que fala comigo através do Evangelho, aquela mesma comunhão ela pode se dar, uma união com Cristo através da sua palavra. Então, nos Evangelhos, né, que nós encontramos na Escritura, nós conhecemos o rosto de Cristo, as suas ações e as suas palavras. Né? Muita gente diz, como seria bom se, imagina só, se a gente vivesse um tempo de Cristo, certamente seria diferente, certamente seria mais fácil, porque a gente ia escutar diretamente dele, iríamos ver. Não. Tão somente por conta da sua palavra, essa palavra, repito, que não é um mero livro, é uma palavra viva, isso aqui já é suficiente para mover o nosso coração. E aí, Cristo, quando a gente começa a ter o hábito de ler diariamente os Evangelhos, ele deixa de ser um personagem do passado, um personagem histórico, um homem que ficou lá 2000 anos atrás e que a gente, eu acredito em Cristo, tal, mas parece que é algo puramente abstrato. Quando eu leio diariamente os Evangelhos, o rosto de Cristo começa a tomar uma feição diante de mim. Eu começo a entender como é que é o comportamento de Cristo. Eu começo a entender como é que ele se porta, como é que ele vai ao encontro dos outros e de mim, particularmente. Então, os Evangelhos, eles nos colocam em contato direto com Cristo. É por isso que todos os santos que nós encontramos na igreja, os mestres espirituais, os grandes doutores, todos os santos recomendavam o hábito de ler e meditar diariamente, nem que seja 5 minutos, a palavra de Deus. Não com o intuito, repito, de ficar sabido, de conhecer o que é que está dizendo ali, não, mas o intuito de aproximar-nos de Jesus, receber a sua luz, para então podermos ler os acontecimentos da nossa vida e realizar a vontade de Deus, né? No deserto, depois dessa meditação, vocês vão ter a oportunidade de fazer um pouco aquilo que nós chamamos de Lexio Divina. Muita gente já sabe, aquela leitura orante da Palavra de Deus, e que às vezes a gente pergunta lá nas reuniões da nossa equipe, né? Podia até fazer uma menção. Eu disse, vou fazer uma vergonha a vocês, né? Que é quando eu pergunto, a gente fala, e os pontos concretos de esforço? Pai, estou sem tempo, não sei o que lá, não consegui viver bem e tal. Então, hoje não tem desculpa, porque estamos no retiro e vamos conseguir viver bem esse ponto concreto de esforço, né? De ler, fazer uma leitura orante da Palavra de Deus, com toda a tranquilidade que a gente possa quiser, né? Então, como é que se faz uma leitura orante da Palavra de Deus? Para se realizar na nossa vida aquilo que Cristo provocou no coração dos discípulos de Emaús. Vamos lá. Lembrando da passagem, né? Cristo que vai ao nosso encontro, ele pede que a gente fale. E é um pouco isso mesmo, né? Quando os discípulos abriram a boca e foram relatando os acontecimentos, foi aquela leitura mais superficial que tem da Palavra de Deus. Aquilo que está ali dito, os acontecimentos, quais foram? O significado eu não sei, o que está dito é isso aqui. Depois que a gente faz isso, Cristo, que já está conversando conosco, que já está ao nosso lado, ele começa a nos iluminar, ele começa a falar conosco, a dar-nos um entendimento novo sobre aquilo que está escrito e aquilo começa a iluminar no nosso coração, em especial quando a gente vai confrontando com a nossa vida. E agora a gente vai tendo, então, elementos para falar com Deus. Então, como é que a gente faz uma boa leitura do Evangelho? Imaginem, por exemplo, aquela passagem da cura do leproso, que lemos também no Evangelho esses dias. Se essas são palavras de vida eterna, se a vida de Cristo ela é um convite para eu imitá-lo, para eu entrar em contato, se eu não vejo Cristo diante de mim com os meus próprios olhos carnais, né? Mas eu sei que Ele está ao meu lado e Ele fala comigo através do Evangelho, cada passagem, alguns santos diziam, né? Deve ser um convite a nós nos metermos na cena. Então, como é que eu faço uma boa leitura do Evangelho? Em primeiro lugar, e vocês vão precisar fazer isso ao longo desse retiro, nesses desertos, é interessante que se façam, peguem o Evangelho e aí tentem imaginar aquela cena. Tipo assim, Jesus que se depara com aquele leproso, o homem que vai até Jesus gritando, Senhor, me cura, tal, se queres, podes me curar. A gente lê isso e fica por isso mesmo, mas imagina a cena. Qual era o olhar daquele leproso para Jesus? Tenta imaginar como é a biografia daquele homem, qual é a história daquele leproso. O que é que ele fez ao longo da sua vida?
Como é que estava o seu coração depois que ele contraiu aquela lepra e de repente ele viu todos os planos dele indo embora e todo mundo se afastando dele? E aí tenta imaginar a angústia que havia no coração daquele homem. Porque é assim, é fazendo esse exercício que a palavra ela vai criando vida, ganhando vida. E deixa de ser um texto frio, que a gente vai consultar somente para saber se pode, não pode, isso aqui, quer dizer sobre... E começa a ganhar vida realmente no nosso coração. Qual era o olhar daquele leproso? O que é que passava no seu coração? O que é que ele tinha sofrido ao longo de todos esses anos por conta da sua condição? E quando ele olha para Jesus, aquela fama que já estava se espalhando, essa alegria que brota no seu coração, essa esperança de encontrar a salvação para toda aquela sua angústia. O que é que acontece então no coração daquele homem? Né? E a gente tenta imaginar o olhar dele para Jesus. Aquele olhar triste, mas de repente, quando Jesus cruza o seu caminho, aquele olhar que parece que encontrou novamente a esperança. Né? E a gente vai imaginando aquela cena, o homem fraco, debilitado pela doença, mas de repente ele esquece tudo e vê Jesus e ele é capaz de dar um grito: Senhor, se tu podes, me cura. Eu sei que tu podes fazer isso. Se tu queres, podes me curar. E aí a gente imagina novamente agora o olhar de Jesus para com aquele homem. Jesus, que é o próprio Deus encarnado, o próprio Deus para o qual aquela alma, aquele homem ali, foi criado, e somente em Deus aquele homem encontra a verdadeira felicidade. E aquele Deus que nos ama profundamente e vem ao nosso encontro, como veio ao encontro dos discípulos de Emaús. Como é que Cristo olhava para ele? Então, aquele texto, ele já deu um salto de qualidade, ele ganhou vida. Ele agora é dinâmico, tem uma história ali. Um personagem com suas dores, seus sentimentos, o outro personagem, o próprio Cristo, que vai ao encontro, qual é o pensamento de Cristo olhando para aquele homem, as suas debilidades, o texto ganhou vida. E aí o próximo passo, numa boa leitura do Evangelho, é fazer, sabe o quê? A gente mudar os personagens. É a gente se colocar naquela cena como um personagem a mais. Se coloca agora no lugar do leproso, com todo aquele sentimento, toda aquela dinâmica que a gente fez aqui, o exercício, né? Se coloca agora no lugar do leproso, olhando para a sua vida, aquelas marcas, aquelas fraquezas, aquelas feridas que você traz no seu coração, que são como que a nossa lepra, aquele pecado que parece que está arraigado na nossa carne, que está manchando aquilo e não sai, propriamente a lepra tem essa característica, né? E aí, me sentindo incapaz de vencer, atado definitivamente para sempre àquela doença, àquela fraqueza, de repente eu olho para Jesus. E agora eu vou imaginando essa cena, né? Me colocando ali, olhando para o rosto de Cristo que vem na minha direção. E aquela angústia que até então me prendia em cima de uma cama, sem força, por conta dos meus pecados, da minha consciência de ser fraco, de não valer nada, absolutamente nada, tal, agora eu encontro diante de mim um Deus que me ama e que vem ao meu encontro. E aí eu grito, né, para Ele, né? Senhor, se queres, podes me curar. E não é à toa que essas passagens, essas palavras que são dirigidas a Jesus, são um ótimo meio da gente fazer aquelas chamadas jaculatórias, né? Que são aquelas pequenas orações, né? Jesus, filho de Davi, me cura. Orações que a gente pode, frases que a gente pode dirigir a Deus ao longo do dia, na nossa oração. São como que ensinamentos de como rezar, aquelas falas que foram dirigidas a Jesus, né? Senhor, se queres, tu podes me curar. E a gente diz isso a Jesus, né? Ou seja, sem vocês perceberem, aquela leitura ela se transformou em oração. Sem a gente perceber direito, aquele texto frio, ele foi ganhando vida e de repente eu estava ali dentro falando com Cristo. Então, quando a gente se dirige a Jesus, como um homem vivo, um Deus vivo que vem ao nosso encontro, que nos escuta e fala conosco, a gente escuta também a resposta dele, aquelas inquietações e aquelas falas, né? Sim, eu quero, fica curado. A gente escuta a palavra de Deus quando no nosso coração, quando nós lemos essas cenas do Evangelho, né? E aquilo começa a ir tocando de fato a nossa vida. Vai despertando em nosso coração novamente essa esperança de que nós não estamos sozinhos, mas se Cristo está ao nosso lado, Ele nos escuta, porque eu fiz essa experiência de falar com Ele, e eu sei que Ele me escutou. E aí, Ele vai respondendo e falando comigo, através da sua palavra,
de inspirações que vão nascendo no meu coração, e eu vou conhecendo mais e mais a vida de Cristo, o jeito dele agir, o jeito dele se manifestar, aquilo que ele exige de mim. E ao longo do meu dia, depois que eu fiz aquela oração, e que eu acabo terminando com um bom propósito, né? Eu entendi aquela mensagem, Cristo me tocou naquilo, beleza. Como é que eu faço para viver isso aqui no dia de hoje? Se eu estou desanimado por conta das minhas fraquezas, mas eu sei que eu posso recorrer a Jesus e pedir, Senhor, se Tu queres, Tu podes me curar, Tu podes me limpar, me salvar. Então, ao longo desse dia, eu vou insistir nessa petição. Eu vou olhar para as minhas dificuldades e vou insistir com Jesus. E eu olho para a minha fraqueza e quando eu olhar para a do outro, eu vou rezar a Jesus também para Jesus curar aquele homem, dar força para ele, como eu estou pedindo para mim também. Ou seja, eu transformei aquela cena contemplada, que eu conversei com Cristo, também num propósito de vida. Ou seja, a oração ela está descendo para a realidade concreta da minha vida. Não é rezar e ficar no mundo das ideias, nas nuvens, como se aquilo não tocasse a minha carne realmente. Não. A partir desses propósitos, a minha oração ela vai ganhando corpo, vai ganhando vida, carne mesmo. E aí sim, a gente começa a se transformar, né? E é assim que a gente começa a medir a qualidade da nossa oração. Quando a gente começa a ver reflexos na nossa própria vida, né? Não é nem arrepio. Muita gente, padre, não estou sentindo nada. Acho que Deus não está nem me ouvindo, está longe de mim. Não. Quer saber se a sua oração está funcionando? Se você está tendo mais paciência com os demais, se você está conseguindo ser mais generoso com os demais, se você consegue notar no seu interior mudanças. Ainda que você não sinta arrepio, calor no coração, o coração arder propriamente, ainda que eu não sinta nada, se eu me coloco na presença de Deus, se eu busco ir ao seu encontro, se eu faço um compromisso com Ele de todo santo dia, entrar em comunhão com Ele por meio da sua palavra, eu sei que se eu faço a minha parte, Deus ele faz todo o resto. A minha missão, muitas e muitas vezes, é não atrapalhar a missão de Deus, a obra de Deus, né? Se eu não atrapalho, ou seja, se eu estou lá, Ele vai fazer o resto, né? A própria Santa Teresa de Ávila, quem já leu o Livro da Vida, ela conta que ela passou 12 anos, 12 anos, tá? Não é um ano, um mês, não. 12 anos rezando todo santo dia sem sentir absolutamente nada. Imagina para uma freira que deu a sua vida para rezar o dia todo, praticamente, ela passar 12 anos indo para a capela, aquela frieza, né? Santa Teresinha passou muito tempo também, né? E elas vão dizendo, eu ia para a capela e ficava contando os tijolos, porque não conseguia nada. Eu ia para lá, eu fazia a minha parte, eu me colocava na presença de Deus. E aí, quando a gente vai vendo a vida delas, elas vão reconhecendo que aquilo foi transformando, foi sendo eficaz. Elas marcavam um compromisso com Deus, Deus estava lá à sua espera e elas iam ao encontro dele, né? Mas o que é que muitas vezes nós fazemos? Nós sabotamos esse compromisso. Estou um pouco desanimado, estou um pouco cansado, estou com preguiça, vou fazer depois, não, acho que agora não, tem uma coisa um pouco mais importante para fazer agora, não estou sentindo ainda muita coisa, acho que Deus nem quer falar comigo porque eu não estou sentindo nada, e a gente vai postergando, e aquilo que seria um momento de encontro com Deus, de abrir o nosso coração para Deus fazer aquela operação dele, de curar o nosso coração, a gente acaba fechando as portas do nosso contato íntimo com Jesus, né? Então, repito, os pontos concretos de esforço, e aqui estamos focando precisamente na leitura, na escuta, na meditação da Palavra de Deus diariamente, não são como que uma norma que a gente olha para isso e vai meio que sentir, nossa, que fardo. Não, é uma necessidade vital. Como é também comer, almoçar. Tem vezes que a gente está sem vontade, quando a gente está doente, vai embora o apetite, mas se a gente tem um pouco de juízo, a gente sabe que se eu não comer, eu vou morrer. Com ou sem vontade, aquilo, eu tenho que fazer aquilo, né? Quando a gente tem um pouco mais de juízo, a gente sabe que tem algumas coisas que se eu comer muito vai me fazer mal. Então, ainda que aquilo não me cause muito prazer, aquele alimento um pouco mais saudável, eu preciso daquilo, é uma necessidade para mim. Então, a mesma coisa a palavra de Deus. Eu tenho que encarar esse contato íntimo com Jesus, com a palavra dele, como uma necessidade vital para a minha vida espiritual, né? Padre, estou um pouco frio na fé. A gente começa a perguntar, né? Está indo à missa no domingo, que ali tem a escuta da palavra de Deus que ilumina a nossa vida? Tem lido a Bíblia? Tem feito isso? Tem feito isso? Não, padre, eu estou muito frio, não tenho feito nada. É claro que vai ficar mais frio ainda, né? Não tem como. Então, o seu coração nunca vai arder se você não dá oportunidade para Deus agir na sua vida, né?
Então é preciso entender esses pontos concretos de esforço, esse em especial, como uma ocasião, uma oportunidade de abrir o coração para Deus, né? E aí é assim que nós lemos a palavra, né? Imaginando, colocando-nos, confrontando aquelas inspirações que surgem no nosso coração com a nossa própria vida, né? Então, ler 5 minutos da palavra de Deus, um trechinho do Evangelho e ir meditando, ruminando aquilo por dia, já vai ser um grande propósito, um grande começo que vai fazer uma diferença tremenda em todo o resto do dia, né? E aí, pouco a pouco, repito, aquele Cristo, ele deixa de ser um personagem do passado, um ser ilusório, que não existe, não. E eu começo a enxergar o rosto de Cristo em todas as ocasiões. Eu começo a ter no meu coração aquela palavra certeira para ajudar quem precisa, aquele conselho certeiro de quem já experimentou na própria vida e que agora eu tenho alimento suficiente para compartilhar com os demais. Então, a palavra, nesse sentido, também nos ajuda muito a viver o nosso matrimônio, a viver a nossa missão de pais, por exemplo. Então, se quisermos ser capazes para realizar toda a boa obra, diz São Paulo a Timóteo, as Escrituras são muito úteis. Então, nesse momento, né, renovando o propósito que assumimos ao participar das equipes, né, de ter um encontro diário com a Palavra de Deus, esse dia de retiro é um bom momento da gente avaliar como é que eu estou vivendo essa realidade, né? E aí renovar os propósitos. Eu sempre digo que, diante dos questionamentos que as pessoas vêm na confissão, né? Padre, eu fiz um propósito de ler a Bíblia, de rezar o texto todo dia, não sei o que lá. E aí fiz um dia, fiz 2, 3, na outra semana já não estava fazendo mais nada. Isso aqui todo mundo passa por isso, né? Agora, não é culpa daquilo ali que é chato, não é culpa daquilo ali. É simplesmente porque você não sabe fazer um bom propósito. O propósito, caros irmãos, e vamos renovar neste retiro, ele tem que ser o mais concreto possível. Ele tem que ser o mais realizável possível. Por exemplo, não é um bom propósito eu dizer o seguinte, vou ler a Bíblia todo dia, vou ler os Evangelhos todo dia. Não é ainda um bom propósito. Sabe o que é um bom propósito? Eu vou ler o Evangelho, vou começar pelo de Marcos, hoje, em tal hora aqui. Todo dia, quando for, 7 horas da manhã, antes de eu tomar café, antes de eu sair para o trabalho, eu vou ler 5 minutos do Evangelho de Marcos. Ou seja, vou ler o Evangelho todo dia. Que horas? Aonde? Em que momento? Que Evangelho? Quanto tempo? Vai sempre ficar à mercê da minha vontade. Estou com vontade hoje, vou ler. Aí vou ler 3, 5 capítulos assim. No dia seguinte, eu não leio mais nada. Sempre movido pela empolgação, afobação. Mas quando a gente faz um propósito bom, verdadeiro, concreto, eu vou ler 5 minutos, todo dia, em tal hora, antes disso aqui. Se torna muito mais realizável. E aquilo vai entrando realmente na nossa rotina. E aí a gente vai dando margem, oportunidade, para acontecer isso que aconteceu na vida dos discípulos de Emaús. O quê? Cristo entrar na nossa vida e nos explicar as Escrituras, né? Nos explicar, digamos assim, a como ler a nossa própria vida à luz da sua palavra. Então, agora no deserto, que a gente já vai encaminhar, vocês vão receber novamente uma folhinha guia. Não vai ser com os evangelhos, mas vai ser com um trecho da carta de São Paulo aos Efésios, em que Paulo ele fala do matrimônio. O que é que eu peço a vocês? Esse deserto que nós faremos agora, ele é um deserto cuja finalidade é ser feito em casal, né? Um pouco aquilo do dever de sentar-se, vai tocar essas duas realidades. Mas aí vocês vão ver que existe ali um texto introdutório, como da outra vez, que vai resumir um pouquinho aqui. Depois a passagem que vocês vão meditar. E depois tem assim alguns tópicos, como o outro, né? Mas tem assim um primeiro para oração pessoal. Então, o que é que eu iria propor a vocês? Nós temos, segundo o cronograma, quase 1 hora, eu acho, de deserto, né? 1 hora e uma coisinha. Tentem separar, uns 20 minutos iniciais para fazer um deserto pessoal. Então, conte aí, 20 minutos, os 20 primeiros minutos, eu vou fazer aquilo que me propõe a oração pessoal. Eu vou fazer esse deserto, vou ler aquela palavra uma outra vez, vou meditar naquelas perguntas que estão ali elencadas comigo mesmo, confrontando com a minha própria vida.
E depois desses 20 minutos, sei lá, mais ou menos, junta-se em casal e vai seguindo o roteiro daquela partilha em casal, né? Tem alguns tópicos ali. E a estrutura da Lexio Divina está descrita também na própria folhinha. Uma leitura inicial, o que é que o texto diz em si mesmo, tem até no caderno das equipes, né? E depois vai, até chegar na contemplação. Qual é o fruto que eu tiro disso aqui? E aí, como eu disse, né? A oração, ela precisa transformar-se em vida. Eu tenho que sair dessa oração com um propósito. Como é que eu vou fazer para aplicar isso aqui a partir desse encontro, dessa oração que Deus falou comigo? E aí, tem lá o último ponto, né? Que propósito eu faço a partir disso aqui que a gente contemplou, né? Vai ser um tema que toca a união de vocês. São Paulo vai falar do amor do homem e da mulher. Então, como é que isso aqui estamos vivendo? O que é que isso aqui me fala? O que é que isso aqui pede de mim? Que mudança isso aqui exige da minha vida? Em primeiro lugar, olhando para si, né? A gente reconhecer as nossas falhas, o que é que eu estou falhando com a minha esposa, com o meu marido, nesse aspecto aqui. Reconhecer também as minhas necessidades, o que é que eu estou vendo que talvez eu tenho mais necessidade disso aqui e eu preciso que ela faça, digamos assim, ele faça esse papel de suporte, porque eu sou fraco demais e eu preciso desse contraponto aqui. Então, reconhecer as fraquezas, as necessidades, os defeitos que estão ali envolvendo a relação, em primeiro lugar, consigo mesmo. E depois, em casal, partilhando, sempre com aquele espírito de suportai-vos uns aos outros, né? Expor, reconhecer o próprio erro, não é demonstrar, digamos assim, fraqueza, vulnerabilidade e eu tenho que, por causa disso, esconder. Não podemos ter vergonha de nos abrir ao nosso cônjuge, de expor realmente, olha, eu sou fraco nesse ponto. E por causa disso, reconhecendo isso, eu quero a tua ajuda. Né? De abrir de fato o nosso coração, não para, muito menos esfregar na cara do outro, não, para abrir o coração para ser curado, para ser ajudado, suportado pelo nosso cônjuge, né? Que, repito, não é o nosso inimigo, não é uma competição que a gente está travando, mas pelo contrário, aquela pessoa que Deus colocou ao nosso lado para, juntos de mão dadas, ir para o céu, né? E aí a palavra de Deus vai nos ajudar a vivenciar essa realidade. Então, isso aí é o cronograma, né? Tá bom. Então a gente encerra por aqui, o Alexandre vai dar alguns avisos e logo em seguida a gente vai para o nosso deserto fazer essa experiência de escutar, de entrar em comunhão com a palavra de Deus, que é uma palavra vida, uma palavra de vida eterna, que aquece e ilumina o nosso coração.